Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar e te convidar. Puxa a sua cadeira, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa, em que nós somos sempre privilegiados com os testemunhos que por aqui passam. É sempre bom saber que você também está aí. É sempre bom saber que você nos acompanha ao vivo, nos acompanha todas as terças-feiras, ou se não, pegando pelo aplicativo, pelo Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Mas o importante é que você está aí agora. E eu fico muito tranquilo porque eu seria até um pouco egoísta, vamos dizer assim, se eu somente ouvisse e deixasse para mim. Mas não, são histórias que passam por aqui tão verdadeiras que nos fazem acreditar que existe sim muita gente de fé. E essas pessoas eu não poderia deixar somente para o meu conhecimento. Então é muito bom também compartilhar com você tudo isso. E hoje nós temos alegria porque não é normal vir um casal, né? O Rodolfo e a Fernanda. Agora vocês vão me dizer o sobrenome. Locoselli mesmo. Locoselli, tá Locoselli, certo. Locoselli com dois L's, né? Isso. Locoselli. Bem italiano. Bem italiano. Muito bem. O Locoselli de quem é que é? É meu, do meu pai. Muito bem. Rodolfo, Fernanda, bem-vindos. Obrigada. É alegria vocês aqui. Obrigado por terem aceito o nosso convite. É alegria nossa de estar aqui também, padre, podendo compartilhar o nosso testemunho com vocês e com todo mundo que está assistindo a gente aí. Pra gente sempre assim, uma coisa, até que um preconceito muitas vezes, de dizer que somente quando as pessoas são mais velhas é que elas já têm uma experiência de vida e por isso que elas já têm uma experiência de fé, né? A história prova que não é assim, né? Temos aí tantos santos canonizados mais novos, né? Inclusive um muito próximo de nós, né? Como o próprio Carlo Acutis, que era um jovem de 14, 15 anos e que já é beato. Temos dentro da família salesiana, como a Canção Nova é, São Domingos Sávio e assim por diante. Mas, quando vem aqui, casal de jovens ou um jovem, sempre nos chama a atenção justamente por causa disso. E eu tenho certeza que as pessoas que também nos assistem agora vão dizer, mas o que esse casalzinho vai falar? Mas é justamente para dizer que quando nós temos uma experiência de fé, não importa a idade. Não. O que importa é justamente esse Deus que nos ama desde a nossa concepção. Então, um bebezinho poderia trazer o seu testemunho de fé pelo simples fato de poder ter nascido, né? Mas me conte um pouquinho de vocês. De onde vocês são? São jovens, são casados? Há quanto tempo? Como é que se conheceram? Né? Nos fale um pouquinho. Quem que fala mais aqui? Fernanda ou Rodolfo? Sou eu. Fernanda. Então, a palavra é você, Fernanda. Nós somos aqui de São Paulo, padre. Nossa família é do ABC. Eles moram em São Caetano. E hoje a gente está morando em São José dos Campos. Sim, no Vale do Paraíba. Isso, no Vale do Paraíba. Nós somos casados, eu e o Rodolfo, a gente se conheceu no Crisma, fazendo Crisma. Então, a gente começou nosso namoro com 14 anos. Olha que coisa boa. E eu pedi que vocês falassem isso, né, antes um pouquinho, por dois motivos, né? Primeiro motivo, para que os jovens possam ir para o Crisma, né? Tem muita gente que não vai. Deixa de ser louco. Eu falo isso porque eu sou pároco hoje. Coisa difícil, um jovem se matricular no Crisma. Vocês se conheceram fazendo Crisma. No Crisma, E o segundo motivo, se você quer casar, vai que numa sala de Crisma não tem o seu príncipe ou a sua princesa. Preste atenção. Vale a pena, né, amor? Vale muito a pena. E vocês tinham quantos anos? 14. 14 Quando a gente começou a namorar. Vocês têm a mesma idade? A mesma idade. Sou poucos meses mais velha. E aí a gente começou a namorar com 14, e aí hoje, esse ano faz 4 anos que a gente está casado. Então vocês casaram já... Com 26. 26 anos. E... Hoje vocês têm 30 anos. Isso, com 30 anos. Hoje a gente tem 30 anos. Hoje vocês estão entrando na segunda idade.
Entrando na segunda idade, onde vocês deixam de perguntar o que você quer fazer, mas já estão perguntando o que nós estamos fazendo da vida. Casados, 4 anos, berço católico? Berço católico. Tanto eu quanto o Rodolfo, a gente vem de família bem católica, praticante. A gente se conheceu na igreja pelas duas famílias serem super praticantes, né? Meu pai é falecido, mas na época meu pai também participava bastante. A minha mãe, ainda hoje, ministra da Eucaristia, sempre fomos de grupo de oração. Minha sogra e meu sogro. Minha sogra foi por uns bons anos coordenadora de grupo de oração. Eu também, coordenadora de intercessão, dei crisma, fui catequista. Então a gente sempre foi muito envolvido na paróquia e ainda hoje, né, super católicos praticantes. Hoje o que vocês fazem, profissionalmente falando, enfim? Eu trabalho com a área comercial. E o Rodolfo? Eu trabalho na área rural e também sou cavaleiro, né? Agora, depois quando a gente entrar no testemunho, agora eu estou voltando a dar meus saltinhos. Seus saltos. Quando você fala na área rural, o que seria? Com pecuária. Com pecuária. Isso. Entendi. Cria, cuida... Cria. Você cria. Por isso a mudança para São José dos Campos? Não? Ou tem também outro motivo? Por conta do hipismo. Também por conta do hipismo e com a pandemia... a vida facilitou. Andou um pouquinho mais rápido os planos. Entendi. Então a pandemia para vocês não foi um prejuízo? Foi uma coisa que facilitou algumas coisas? Deus surpreendeu bastante a gente na pandemia, positivamente. Que bom. Hoje vocês... Casados há 4 anos, filhos? Temos um. A gente, na verdade, desde que casou, antes de casar, a gente já sonhava muito em ter filhos, né? A gente brinca que lá atrás a gente sonhava mais com o futuro do que com o presente naquela época. E casamos pelo Rodolfo, acho que a gente saía da lua de mel já com o bebê encomendado, mas eu sempre tive muita preocupação, assim, de saber a hora certa. Sempre me preocupei muito com a vida profissional, se estava no momento, se não era momento de eu me dedicar mais profissionalmente. E aí, antes da gente casar ainda, eu tive 2 diagnósticos de 2 médicos diferentes que eu teria dificuldade quando eu pensasse em engravidar. Mas aquilo para mim era... Isso parece... você descobriu, desculpa te interromper, você descobriu nos exames, nas consultas de rotina. De rotina, mas parecia algo também um pouco distante, né? A gente nem era casado ainda. E em algumas orações, como eu disse, a gente sempre foi muito da renovação carismática, então sempre fez muito parte, né? As orações. E em algumas orações a gente teve a revelação de que Deus tocava nessa parte hormonal, na minha parte de ficar grávida e por uma vez até da tua, né, amor? Assim, Deus curando e possibilitando que a gente tivesse filhos. E um dia esse diagnóstico desse um médico que eu fui foi bem forte assim para mim. E era uma quarta-feira, o dia do nosso grupo de oração, e eu saí do consultório, peguei um táxi super arrasada com aquilo que eu tinha ouvido e fui chorando até o grupo. E acho que ali foi um primeiro sinal de Deus também para mim. E aí tinha um pregador, ele estava sorteando uma imagem de Nossa Senhora de Montserrat, que tem o menino Jesus no colo. E eu estava sem carteira aquele dia, eu era da intercessão do grupo e uma intercessora do meu lado falou, olha, eu comprei um papelzinho para você do sorteio que ele vai sortear aquela imagem. E ela me deu e aí eu falei, nossa, né, se essa imagem for sorteada para mim é um sinal de Deus, porque é Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. E ali eu fui sorteada. Então aquilo, eu já abracei aquela bênção na minha vida. Mas muito tempo se passou, a gente ainda era solteiro, como eu disse. Casamos e aí começou a hora de realmente pensar em planejar um bebê.
E aí, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu fui em um ginecologista para fazer rotina. Ainda não achava que era a hora de engravidar. E aí, no exame, durante o exame, a médica que estava realizando o exame, ela falou, olha, você já tentou engravidar? Eu falei, não. Ela falou, porque você não vai, provavelmente você não vai engravidar, né? Você não vai conseguir pelo teu endométrio, ovário, útero, e foi me diagnosticando ali no próprio exame. E ela falou, e se você engravidar, vai ser muito difícil você segurar o bebê. E ali eu saí de novo assim, falei, nossa, porque naquele momento era real, né? Já estava chegando a hora de eu planejar um bebê. Então lá atrás parece que a gente não deu tanta relevância para o que a gente ouviu. E era o mesmo diagnóstico? Era o mesmo diagnóstico. O médico disse lá atrás... Lá atrás era mais hormonal, mas eu nunca tinha ouvido com tanta firmeza assim, você não vai engravidar. Eu achava que, né, hoje não, mas quando eu pensar em engravidar, tudo vai estar ok. E ali naquele momento já era uma realidade próxima, né? Já estava casada, já estava pensando em filhos. E eu saí dali do laboratório, a gente estava indo para uma competição dele. E eu lembro de sentar na arquibancada da competição e já começar ali no terço a entregar a Nossa Senhora. E pedir a intercessão dela, que ela intercedesse por aquele milagre, né? Porque era o nosso sonho. E aí, todos os dias nas minhas orações, no terço diário, eu entregava, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse, pedindo a Deus que fizesse esse milagre. Recebi de uma pessoa no final do ano passado, um pouco antes de eu ter esse diagnóstico, que eu daria uma passagem bíblica onde diz que no próximo ano Sara dará à luz. Então Deus foi dando também vários sinais, né, de que não estava abandonando a gente naquela situação. Até que no meu retorno ao médico, com esse diagnóstico, eu já estava grávida. E aí fizemos o teste, colocamos na frente da imagem de Nossa Senhora das Graças, e ali me lembro que a gente fez uma oração dizendo, se for da tua vontade, né, que seja. E quando a gente virou aquele teste, tinha dado positivo. Então, foi um grande presente de Deus na nossa vida. Estava grávida, um grande milagre. O que os médicos disseram? O meu médico, eu levei para ele aquele diagnóstico laudado, né, que seria difícil engravidar. E ele disse, poxa vida, essa médica não sabia de nada. Porque nem a medicina acho que explica alguns casos, né, padre? E nesse momento em que vocês, claro que aí vem, isso foi comecinho de 2021? Não. Foi fevereiro de 2021. Ou seja, em meio à pandemia, né? Meio à pandemia. Tiveram aí, ao mesmo tempo, esse baque, mas ao mesmo tempo essa alegria. Mas aí tinha a segunda opção, porque lá, pelo menos o que você disse, a médica disse, você não tem condições de engravidar. E se engravidar, você não segura. Sim. Né? Então, como é que foi a gravidez? Era uma grande preocupação e meu emocional sempre foi muito forte, assim. Meu corpo sempre reagiu muito com o emocional. E quando eu estava de 5 meses, a gente teve uma surpresa com o Rodolfo. Rodolfo, o que aconteceu, Rodolfo? Que surpresa foi essa que você deu para sua esposa e para o seu filho, Rodolfo? Então, eu estava treinando e eu comecei a sentir um formigamento no pé. Até então, eu achei que eu tinha feito alguma coisa, pisado em algum lugar, né, que tinha me feito ficar com aquilo. E aí foi piorando. Eu tinha uma competição no próximo final de semana e começou a formigar a minha perna inteira, depois começou a formigar meu braço inteiro. E aí eu fui durante... Do lado direito? Tudo direito. Tudo do lado direito. E aí, durante a competição, eu fiz acupuntura, fiz massagem, porque eu tenho um problema nas costas, uma hérnia de disco, e eu achei que era decorrente era um reflexo, né? Sim. E eu falei, nossa, né? E me sentindo mais ou menos competindo, né? Porque você precisa de uma certa precisão
para conseguir competir, saltar os obstáculos com o cavalo. E aí durante a competição foi piorando e eu fui ficando um pouco, a sensação era tonto, né? Porque eu não conseguia focar muito bem nas coisas, principalmente no sábado e no domingo, que eram as principais competições. Eu cheguei na ambulância no domingo, porque eu falei pra Fê, eu não tô me sentindo bem, eu acho que é pressão, alguma coisa tá acontecendo, eu tô tonto e tal. Aí fomos, mas não era pressão, não era nada. Aí no domingo, eu tinha 2 cavalos para saltar a competição. E eu saltei o primeiro e muito tonto. Graças a Deus eu consegui terminar a prova sem nenhum susto, né? E aí quando eu olhei a minha mãe assim do lado da cerca, né? A gente tem uma arena que você entra e eu olhei ela para a cerca assim, eu vi 2 cabeças dela. Eu falei, nossa, eu tô vendo 2 cabeças suas. Aí ela falou, filho, isso não tá legal, né? Vamos pro hospital. Eu tinha um outro cavalo ainda para saltar, não saltei, né? Abandonei a competição lá e fui pro hospital. E o formigamento continuava? Continuava e tal, e a visão, ainda quando eu estava fora do cavalo, ela não estava tão ruim, né? Sim. Assim, então não ficava tão tonto, mas no cavalo você olha para lá, você olha para cá, então piorava a sensação de tontura, de não conseguir centralizar alguma coisa na visão. E nisso eu fui para o hospital, aí eu passei no neurologista. Ele não conseguiu, assim, discernir exatamente se era a parte mais baixa da coluna, se era alguma coisa mais alta. Fiz um exame, né, de ressonância, aí fiz ressonância desde o crânio até a lombar, então da coluna inteira. Aí, quando foi na segunda-feira de manhã, porque isso foi à tarde, a competição era de noite, eu acho que eu fiz a ressonância, deve ter sido meia-noite. Sim. E aí, na segunda-feira de manhã, eles vieram dar o diagnóstico. Mas você, desculpa interromper, mas você sentia algum tipo de incômodo, dores, coisas assim? Não. Não sentia dor. Só era essa coisa assim meia, como se fosse náuseas, como se fosse uma coisa meia tonta? Tonto, porque eu não conseguia centralizar as coisas. Então, é como se eu visse um objeto que se mexesse assim um pouco, sabe? Não conseguia fixar o olhar mesmo. Então, isso dava uma certa tontura. Mas esse formigamento não doía? Não doía, mas tem um incômodo de um formigamento. Quando a gente está com alguma coisa formigando, você tem um pouco de dificuldade, né? Até de pegar a precisão e tal. Então, era isso que eu sentia. Só que era do lado direito inteiro, eu sentia até a orelha. Né? Não, eu digo porque assim, eu também tenho hérnia de disco e as dores são insuportáveis, né? No final de 2021 eu fui parar no hospital 7 dias em posição fetal porque eu não conseguia me mexer de dor. Então assim, por mais que fosse a hérnia, você não sentia dores, né? Você sentia esse incômodo, mas não dores. Exatamente. Porque as dores da... Você tem hérnia, não sei se você já sentiu as dores. Eu tive agora recentemente, só que eu fico torto. Meu corpo, ele para proteger, ele entorta. Aí eu fico mais ou menos o meu. Eu fico com posição fetal. Mas e aí? Então, aí, né, o médico deu o diagnóstico para nós que eu tive um sangramento no cérebro. Pela ressonância, viu? Pela ressonância, viu. Decorrente de um cavernoma, que é uma formação que não faz parte do cérebro, uma coisa extra-cérebro, que está ali, né, instalada ali, e ele tem um formato mais ou menos de uma framboesa, para a gente mais ou menos saber como é. Então ele é uma framboesa com várias bolinhas de sangue, e que essas bolinhas podem vir a sangrar, né, ou não, e você pode ter ele em qualquer ponto do cérebro, não é um tumor. Não é um tumor, é um cavernoma. Um montoado de sangue, alguma coisa assim. Eles chamam de pelo que eu lembro, né, eles chamam de uma malformação mesmo, né, que não é um tumor. E o meu estava no tronco cerebral, né, então é um lugar muito delicado do cérebro que passa toda a comunicação para o corpo. Sim. E depende de onde ele pudesse sangrar, de onde ele sangrasse, eu podia até ter tido uma morte súbita, porque ele sangra e pode acometer algum nervo, se acometesse algum nervo vital, né, que acionasse algum órgão vital, eu podia ter uma morte súbita, né, e aí com isso, com o sangramento, o médico precisava esperar o sangue, agora eu não lembro se era coagular ou estava coagulado e ele precisava mudar o estado que ele estava para eu poder operar, e isso era mais ou menos uma semana. Né? Então, a gente marcou a cirurgia, isso estava numa segunda-feira, a gente marcou a cirurgia para outra terça-feira,
porque ele precisava também juntar a equipe toda. Ele tem uma equipe, falou, não, precisa ser essa equipe, tem uma equipe, né, de médicos especializados nisso. E aí a gente falou, tá bom. Daí ele pediu para eu voltar para casa, porque acho que aquele ambiente de pressão, hospital e tal, não tinha muito o que fazer no hospital. Ele falou, vai para casa porque você fica mais confortável na sua casa. E aí na terça a gente interna na segunda. E era na seguro terça... esse ir para casa? Eu tinha o risco de sangrar de novo. Só que eu tinha na minha casa, mas tinha no hospital também. Então Sim. ele quis me deixar confortável, né? Não era coisa de você... Não ia mudar. Não ia mudar. Não ia estando mudar. em casa ou estando lá, o risco do sangramento era real, porém daria tempo de você chegar no hospital caso acontecesse na sua casa. Exatamente, porque eu acho que assim, claro que o médico não tinha exatamente certeza se ia sangrar ou não, Sim. né? E para onde ia sangrar. Porque ali é tudo questão de milímetros, né, na cabeça, então depende para onde sangra, né? Aí chegou na sexta-feira de manhã, eu falei para minha mãe, falei, olha, eu não tô me sentindo igual, porque pelo que a gente tinha entendido, o médico tinha falado, você vai ficar com esses sintomas que você tá, né? Então não era para piorar. Entendi. E aí a gente ligou para ele à tarde e falou, olha, doutor, eu não tô me sentindo tão igual eu estava. Óbvio que tem a questão psicológica também, né? E acho que foi o que ele considerou até. Ele falou, olha, vamos manter terça-feira a cirurgia. Se você continuar piorando, vai para o hospital no sábado. Isso era uma sexta-feira. E que a gente vê, aí você está no hospital, né? Você se sentir um pouco mais protegido ali e a gente fica te observando. Mas daí a gente, tá bom, desligou. Deu 5 minutos, ele ligou de volta. Vem para o hospital que eu quero te ver, né? Isso. E nesse momento que o médico ligou, como eu falei, minha mãe hoje é ministra da Eucaristia, ela tinha levado comunhão, para ele comunhar. E no momento que ele estava comungando, o médico ligou e falou, vem para o hospital, né? E acho que foi um momento que eu me emociono de lembrar, porque imagina, a gente ali, foram dias de muita angústia, né, padre? Porque os médicos com a minha sogra que estava acompanhando ele de perto, né, eu grávida, não podendo ir ao hospital por conta da pandemia, e a todo momento a gente sabia que ele estava correndo algum risco de vida, né, que se sangrasse de novo poderia ter uma infelicidade ali. E naquele momento a gente arrumou rapidinho as coisas dele, aí ele veio dar tchau, beijou minha barriga. E naquele momento eu falei, Senhor, cuida dele, né? Tá em tuas mãos. Porque era só Deus naquele momento, né? Para os médicos, tudo poderia acontecer e ele naquele momento da comunhão, então ali eu tive a certeza que Deus estava com ele, né? Estava acompanhando. E Deus estará sempre, né? E a prova é que vocês estão aqui contando a história. Nós vamos para um rápido intervalo, mas só para dizer, né? Até para vocês se recomporem, tomar uma água, porque agora nós vamos entrar depois nessa... Porque é uma história recente, né? Não é uma coisa que aconteceu há 10, 15 anos atrás. Está acontecendo, né? Vocês estão vivendo ainda essa coisa toda. Por isso que eu falei do jovem, né? Lá no começo. Para dizer assim, quando vem uma pessoa de mais idade, ela conta uma história inteira. Vocês não estão contando uma história de anteontem, vocês estão contando a história de hoje de manhã, praticamente, né? Vamos dizer assim. Mas o que você faria dentro de um contexto em que tudo parecia caminhando muito bem? De repente, um simples estalar de dedos do tempo, parece que tudo dá uma reviravolta na vida. Passou uma pessoa por aqui e numa das coisas que eu aprendo nesse programa, ela me trouxe isso. Depende com quem eu escolho passar por cada momento da minha vida. Se eu escolho passar com o meu desespero, eu vou para o fundo do buraco. Se eu escolho passar com os meus medos, eu não vou chegar longe. Mas se eu escolho passar com Deus,
Ele vai segurar na minha mão e vai me fazer passar pelos vales tenebrosos da vida. Frente ao que tem acontecido com a sua vida, com quem você tem escolhido passar cada uma das coisas. Daqui a pouquinho a gente volta com Gente de Fé. Com quem você tem escolhido passar todos os perrengues da sua vida? Sejam aqueles mais fáceis, sejam aqueles mais complicados, porque independente da situação que nos encontramos, sempre temos essas situações complicadas, difíceis, muitas vezes, em que nos vemos num túnel sem ver o fim dele. Com quem você tem escolhido passar? Nós estamos hoje conversando com o Rodolfo e a Fernanda, jovens, 4 anos de casados, se conheceram no Crisma, olha lá, jovens, quer casar, vai pro Crisma, para de loucura. Se conheceram com 14 anos, namoraram 10 anos, se for ver assim. 10 anos, mais de 10. Quem enrolou quem, minha gente? Quem estava enrolando quem aí? Acho que ele, né, pai? Ah, entendi. Rodolfo, pelo amor. Em público ela te revelou isso. Mas não enrolou tanto, que agora está casado, estão casados, está tudo certo. Foi no tempo de Deus, né? Para liberar um pouquinho a barra do Rodolfo. E aí, quando tudo estava caminhando bem, aconteceu que você teve o diagnóstico e que não poderia engravidar, mas veio o milagre, mas com ainda aquela frasezinha da médica que você, se engravidasse, não conseguiria chegar até o fim com a gravidez. Neste intervalo, você estava com quantos meses quando aconteceu a situação? 5 meses. 5 meses. De gestação. Até então, esses 5 meses, tranquilo, sem nenhuma complicação? Tranquilo. Tudo normal? Tudo indo bem. O Joaquim só crescendo? Só crescendo na barriga. Coisa boa. Mas e aí? Aí veio essa situação, como é que você, esposa, mãe, ficou? Acho que foi uma surpresa, né, padre? A gente não esperava, foi um super susto, porque o Rodolfo sempre foi super saudável, né, atleta, sempre se cuidou muito e de repente a gente levou um susto. Mas acho que em nenhum momento a gente perdeu a fé ou questionamos Deus, né? Falo por mim, pela minha sogra, pelo meu sogro, pelos irmãos do Rô, as cunhadas, minha mãe, a gente se uniu todos em oração, assim. Acho que essa situação, o mover de Deus na nossa família, assim, foi tão lindo de ver, porque muita gente vinha perguntando, né, do Rodolfo e se unia a gente ia orando. Então foram dias, madrugadas em oração, entregando. E eu falo para o Rodolfo que eu me lembro, eu fiquei hospedada, né, na casa da minha sogra, e minha sogra acompanhando ele, ficando com ele no hospital. E eu lembro de chorar muito no banheiro da casa da minha sogra e só dizer: Senhor, né, tô grávida, você me deu um presente, um milagre, mas cuida até o final, por favor, eu preciso de você, né, a gente precisa de você. Mas Deus estava cuidando, a todo momento Ele cuida, né, não desampara. E aí o Rodolfo foi para a cirurgia, nesse momento que ele estava comungando, minha sogra e meu sogro... Foi pro hospital, né? Pro hospital. E quer concluir, amor? Chegou no hospital, né? Eu fui pro hospital e chegando lá, eles fizeram uma tomografia e constataram que tinha tido um novo sangramento. Então, o meu médico, que já tinha marcado a cirurgia e tudo mais, ele estava de viagem, né? E ele falou, na hora, onde vocês estão? Estamos aqui no Sírio. E ele, então tô dando um pulo aí para ver o Rodolfo. Aí foi quando ele antecipei um pouco os fatos. Aí foi quando ele viu, depois que ele chegou, eu fiz a tomografia, ele viu que sangrou. Isso em poucos dias do primeiro momento? Do primeiro momento eu fui no domingo à noite, né? Eu fiz de domingo para segunda a ressonância. E isso era uma sexta-feira, às 5, 6 horas da tarde. De passado mais ou menos uns 4, 5 dias. 4, 5 dias. Sim.
E eu tava com a cirurgia marcada para terça. Isso era uma sexta. E eu ia internar na segunda e acabei indo antes pro hospital porque eu senti uma piora. Com todo mundo marcado para a cirurgia na terça-feira, ele conseguiu, com que a equipe inteira, que era uma das preocupações dele, pelo que a gente sentia, organizar a equipe inteira para fazer a cirurgia no sábado, 7 horas da manhã. Isso era sexta às 6, 7 horas da tarde, noite. Ou seja, para ver o grau de urgência que era a situação. Exatamente. E fiz a cirurgia no sábado de manhã. A cirurgia durou 9 horas. Nós ficamos em oração o tempo inteiro da cirurgia. Minha sogra conta aqui no hospital, né, amor, tinha um sacrário e ela, o meu sogro ali, o tempo inteiro no sacrário. A gente de casa, então formamos uma rede de oração, assim, gente da mesma religião, protestante. Gente que depois disse pra gente, olha, eu nunca tinha conversado com Deus, foi a primeira vez que eu conversei com Deus pedindo pela vida do Rodolfo. Então foram 9 horas de cirurgia, né, em muita oração, assim, pedindo muito um milagre e a mão de Deus naquele momento. Nesse tempo, como nós falamos, dentro do contexto da pandemia, você vivendo tudo de fora, porque nem ao hospital você poderia ir. Não. Seja pela pandemia, seja pela gravidez. Eu acompanhando um pouco de fora mesmo, porque meu médico dizia melhor evitar, porque ainda estava bem no auge assim da pandemia. Então, nem acompanhante, tua mãe ficou sozinha, né? Porque o acompanhante era limitado também. E eu grávida não daria para ficar arriscando, né? Rodolfo, o que que passava na tua cabeça? Porque até você ir para a cirurgia, muita coisa você deve ter pensado. O que que passou pela tua cabeça, vendo o contexto? Tua esposa, grávida, tua família, tua profissão, teus sonhos, teus projetos, enfim. Na hora que eu pensei, nossa, né? E me abandonei na mão de Deus, sabe? Eu acho que essa é a palavra mesmo. De confiar e esperar, sabe? De fé mesmo, Padre. Tava totalmente nas mãos dele, porque a nossa vida, né, é assim. Então... E era muito notável isso, assim, Padre. Que acho que na hora o susto é tão grande, né? A gravidade do caso do Rodolfo foi tão grande. Além de saber o que tinha acontecido, saber que a todo momento poderia piorar e ainda vencer a própria cirurgia em si, que é uma cirurgia super de risco, né? Milimétrica ali, o neurocirurgião dele depois mostrou pra gente a cirurgia, por 1 milímetro pega algo que deixa com uma sequela, por exemplo. Então, era uma surpresa ali tão grande que a gente estava vivendo, mas era super notável, assim, a confiança do Rodolfo em Deus, né? O quanto ele se entregou para Deus e ele acreditava e confiava. Em nenhum momento, eu acho que eu vendo de fora do lado dele, em nenhum momento ele duvidou da presença de Deus do lado dele, assim. Eu acho que no final você pode dizer isso, mas acho que ele viveu uma grande experiência com Deus nesse episódio. Disso eu não tenho dúvida, justamente pelo fato de, como eu disse no finalzinho, né, de estar aqui vocês dois, contando hoje a história que aconteceu ontem, né? Se formos olhar assim, no tempo de Deus, aconteceu ontem a coisa. 9 horas de cirurgia, né? E depois, como é que foi o processo? O que os médicos disseram? Houve sucesso, não houve sucesso? Por parte da medicina? Graças a Deus. A gente sabe que houve, por parte da medicina. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Né? É uma cirurgia delicada, até o médico mesmo falava muito que ele precisava fazer um plano de voo para fazer a cirurgia, porque ele tem que abrir, tem que entrar lá, retirar e tal, passa por nervos. Então, um desses nervos é o nervo que é da prega vocal, então da deglutição e da voz, né? Sim. Então, quando eu saí da cirurgia, graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, conseguiu tirar todo o cavernoma.
E Ele estava bem no tronco cerebral. Bem aqui. lá dentro. Mais de 40 pontos o Rodolfo tomou na cabeça. Teve que abrir, né, mesmo para ele ter acesso. Sim. E quando eu saí da cirurgia, que é normal, os sintomas eles aumentam, porque faz uma inflamação da cirurgia, né? Então eu saí com a visão bem dupla, né? E com eu não tinha mais um formigamento, eu tinha que parecia uma compressão assim do lado direito. E a voz acometeu um pouco, né? Então eu saí com a voz bem fininha assim, sabe? Quase não dava para ouvir, né? Bem rouquinha, quase fininha, sem assim, voz, né? bem rouco. E assim foi. É uma recuperação lenta, né? Graças a Deus. E assim, o médico ele não dá certeza, né? De nada. Então, o meu olho vai voltar, né? A minha visão vai voltar a ter nitidez e tal. Não posso dizer. Foi em maio de 2021. Maio de 2021. Maio de 2021. E a voz também, né? Claro, o médico não vai conseguir dar certeza de como meu corpo vai reagir àquele processo todo. Então... A cirurgia é entrar lá e retirar. Sangue. Retirada. E aí o próprio organismo ele mesmo vai se adaptar a essa nova realidade. Porque o organismo ele vai se adaptando, né? Apareceu um negócio lá que não tinha e agora o negócio sumiu. E agora o organismo tem que se adaptar e aí o organismo leva um tempo para isso acontecer. Às vezes não acontece e às vezes acontece. E você aconteceu tudo, né? Sua voz está aí, você está vendo? Normalmente, né? Graças a Deus. Mas aí essa recuperação, ela foi quanto tempo durou essa recuperação? Então, o olho que era o que mais atrapalhava, porque é ruim de andar, é ruim de você não conseguir assistir uma televisão, por exemplo, né? Sim. Você ficou muito tempo internado depois da cirurgia? Depois da cirurgia eu saí do hospital com menos de 7 dias. Sim. Eu acho que eu operei no sábado, saí na quinta. E aí os sintomas continuavam? Continuavam e bem intensos ainda. E os médicos sem dar nem que sim, nem que não? Nem que sim, nem que não. A cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. Uhum. Mas essa recuperação, a recuperação neurológica, ela pelo que a gente, né, não tem tanta experiência, mas pelo que eles falavam, que é uma recuperação lenta, que o organismo, o corpo precisa entender as ligações de novo e tal, né? E o olhar, graças a Deus, voltou de 2 a 3 meses, mais ou menos. Graças a Deus. Que era uma coisa que, nossa, o olhar era muito complicado, assim, de conviver com ele, né? E eu me coloco no seu lugar até para que você pudesse ver o bebê crescendo no ventre da sua esposa, né? Era uma grande preocupação do Rodolfo isso, padre. Ele falava, como vai ser, né? Será que eu vou ver? Será que eu vou conseguir pegar no colo? Era uma grande preocupação dele, assim, como seria... Isso aconteceu com 5 meses, essa recuperação foi 2, 3, então você já estava ali indo para o 7º, 8º mês já. Exatamente. Já. E eu te cortei, mas é só para dizer, e o que ele dizia e o que você sentia com aquilo que ele dizia, porque era um dilema para os dois, né? Acho que, como a gente sempre faz, né, amor? Acho que um tenta levantar o outro, né, padre? Acho que é o papel no casamento. Então, a todo momento, porque foi o que o Rodolfo falou, a recuperação é dia após dia. Então, acho que todo dia, quando ele levantava, ele precisava renovar a fé dele, renovar a esperança, renovar a fortaleza, porque não é fácil, né? Você todo dia vê ali uma visão dupla, não ter a voz, acordar e falar, será que vai ser hoje? Será que quando vai sarar? Quando vai melhorar? Mas acho que a todo momento a gente se apoiava muito que a obra de Deus, ela é completa. Sim. Ela não é pela metade, né? O que Deus coloca a mão, o que Deus promete, Ele cumpre. Então, acho que nisso a gente se baseia muito, né, amor? Que a promessa de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre, ela não é pela metade. Então, quando o Rodolfo às vezes estava mais caído e cansado de ter que conviver com aquela recuperação, a gente falava para ele, Rodolfo, a obra de Deus é completa, né? Você vai ser curado por completo, não vai ter sequela. Pelo poder de Deus, você não vai ter sequela.
E era um dos medos dele viver com 100% ali, né, a chegada do bebê. E aí depois eu consegui ver o Joaquim quando ele nasceu, foi muito gostoso. Ou seja, ele nasceu, você ainda estava nesse processo de recuperação. Uhum. Sim. Ou seja, aquilo que era impossível para ela, né, aconteceu. Joaquim nasceu. Joaquim nasceu, padre. A obra foi completa. A obra foi completa. Eu fiquei muito assustada, porque eu falei, puxa, né, eu não tinha chance de segurar, não tinha chance de engravidar. Se eu engravidasse, eu não iria segurar. O meu emocional é super... ele responde muito rápido no meu corpo. E aí você viveu durante mais da metade da gravidez uma situação super tranquila com o seu marido. Super tranquila, super fácil. Super fácil, tranquila. E a obra de Deus foi completa, então a todo momento eu falava, Senhor, se o Senhor me deu, né, esse bebê, o Senhor está cuidando dele. E o Joaquim foi um grande intercessor do Rodolfo já na barriga, assim, a gente recebeu muitas orações, fizemos muitas orações, e durante as orações a gente já tinha a revelação do Joaquim intercedendo, então Deus fez a obra por completo, Joaquim nasceu, está com 6 meses hoje, é o nosso presente de Deus, a nossa vitória, e o Rodolfo pôde vivenciar, segurar ele no colo, enxergar sem ter a visão dupla, né? Quando ele nasceu, você já tinha recuperado a visão toda? A visão toda. A visão já tinha. A voz ainda não. A voz ainda não. A voz ainda não. E eu ainda falava na barriga, né? Quando ele estava na barriga, falava, essa aqui não é a voz do papai não, viu? Porque era bem rouquinha, assim, né? Ele falava, será que o Joaquim vai reconhecer a minha voz? Porque vai ser muito diferente. E aí, foi final de 2021, né? Começo de 22, a minha voz voltou, graças a Deus, eu tô com a minha voz normal. E aí é isso, padre, eu acho que assim, a gente vê a mão de Deus, neste meu caso, desde o começo do sangramento, que podia ter sangrado para um lado fatal. Eu estava competindo, então eu estava correndo um risco ali, competindo, sem estar, né, bem para competir, né, sem estar me sentindo bem. A equipe médica, né, os médicos que sem Deus sequela. Providenciou para a gente poder estar operando, e a cirurgia em si, que é uma cirurgia de risco também, né, eu acredito que sim. Muito. A recuperação, eu estar aqui no programa hoje, podendo dar esse testemunho então... Deus surpreende, né? A gente sempre fala muito isso entre nós, que se tem uma frase que a gente gosta, é que Deus sempre surpreende. Então, acho que se a gente se entrega a Ele e confia, Ele surpreende, né? A minha gestação, eu queria tanto adiar a chegada de um filho pelo momento profissional. No meio da minha gravidez, eu fui promovida. Então você fala, puxa, né? Aquilo que era um medo, Deus vai lá e fala, tá vendo, né? Vendo como não tinha medo nenhum. Como, eu estou no controle. Como eu estou no controle. Ou seja, no meio da gravidez você é promovida, no meio da gravidez acontece isso com o Rodolfo, essa gravidez ela foi bem agitada. Foi uma gravidez. No meio da gravidez, né, com todo esse medo de não chegar até o fim dela. E acho que o Rodolfo, como eu disse, viveu uma grande experiência com Deus, né, amor? Ele diz que acho que muita coisa ele foi curado nesse processo. E acho que Deus moveu assim para a gente ficar ainda mais apaixonado por Ele, para ver o grande agir dele na nossa vida. O quanto Ele cuida, então como o senhor disse, padre, assim, a hora da maré a gente não sabe quando ela vai estar alta, né? Sim. A gente não sabe quando vai vir a tempestade, por isso que precisa estar perto dele. Precisamos ser íntimos dele, né? Para que nós não duvidemos quando a maré enche, quando vem a tempestade. Aquele poema lá, das pegadas na areia. Quando está tudo muito bem, a gente olha para trás, vê 2 pegadas. A minha de Jesus, Jesus está aqui do meu lado. Vem a chuva, vem o vento, vem o tubo, vem um monte de coisa.
olho para trás, só vem uma, cadê Jesus, o Senhor? Ei, deixa de ser doido, eu estou carregando você. Vem isso assim. mesmo. Mas, Rodolfo, dentro dessa dinâmica toda, né, hoje o processo, porque hoje você, como eu tenho dito ao longo do programa, né, uma coisa que vocês estão nos contando que aconteceu faz pouquíssimo tempo. Como é que é a recuperação? A recuperação é total, os médicos já descartaram qualquer tipo de surpresa? O que a medicina hoje te diz em relação a isso? Você já voltou à vida normal, né, ou não? Então, padre, hoje eu ainda sinto um pouquinho da compressão do lado direito, principalmente na parte do braço aqui. E eu estou fazendo fisioterapia por conta mais da cirurgia mesmo, porque tem uma movimentação grande muscular na cirurgia, né? Sim. Então, para realmente eu ganhar essa mobilidade de novo, porque tanto eu, que posso ser um cara receoso, ou quanto o meu corpo pode me proteger, eu saí da cirurgia eu fiquei parecendo um robô. Entendi. Então eu perdi um pouco de mobilidade no pescoço, muscular mesmo, com o músculo lá sem estar sendo usado, né? Sim. Então eu tô fazendo fisioterapia para voltar essa questão mesmo mecânica, né? Sim. E os médicos dizem que é normal isso? Que é normal, né? Desde lá eu já saí, eu falei, uma época eu estava muito torto, porque acho que um lado estava tentando compensar o outro, muscularmente falando, minha cabeça ficou um pouco mais torta. Ele falou, vai lá e faz fisioterapia, porque é normal, precisa fazer mesmo, você teve uma manipulação ali no corpo e o corpo precisa se organizar de novo nessa nova realidade, né? E graças a Deus eu voltei a montar, voltei a dar uns saltinhos agora recentemente, graças a Deus. E pode? E pode. Pode. Não é loucura sua, não. Não é loucura minha, não. A gente fica na torcida e celebrando, porque cada passo é uma vitória, Quando né? eu subi no cavalo de novo, caminhei, já foi uma alegria, depois trotar, galopar, né? E agora saltar. Há quantos anos você faz isso? Eu faço desde 2008. 14 anos. E aí ficou esse período, um ano? Deu um ano, mais ou menos? Não deu? Um ano. Vai dar um ano agora, né? Sim. Mais ou menos um ano. Mas eu tô indo bem devagarinho mesmo, me sentindo confortável e tudo mais, sem fazer loucura. Mas se Deus quiser, eu vou voltar a saltar prova e tudo. Vai ser um grande campeão. Graças de Deus. Fernanda, o que dizer do ser mãe em meio a tudo isso? Acho que para mim foi um grande presente de Deus, né? Acho que eu me senti recebendo um grande presente, assim, era um sonho, né, padre, assim, para uma mulher ouvir que não pode engravidar, muitas vezes, né, parece uma tempestade. Para mim foi porque era um grande sonho, então recebi um presente de Deus e acho que quanto família, né, amor, a gente se fortaleceu ainda mais. Vimos mais uma vez o agir de Deus agindo na nossa família, cumprindo os sonhos dele em nós. E ser mãe é uma bênção. Você voltou nos médicos, você fez exames novamente para ver como é que estava aquele diagnóstico? Ou não precisou mais? Quando eu voltei no médico para levar o diagnóstico, eu já estava grávida. E aí ele disse, bom, então vamos tratar daqui para frente. Vamos acompanhar a gravidez, mas pela graça de Deus... Porque quando é a endometriose, propriamente dita, a gravidez é quem cura. Eu não tinha endometriose, era uma posição do endométrio. Diferente. E aí eu tinha a questão hormonal dos ovários, né? Os hormônios que impossibilitavam da gravidez acontecer. Enfim, tinha toda uma história de anticoncepcional, que possibilitava, eu tive que começar a tomar cedo por questão hormonal, para regular o hormônio e talvez até por erro médico, não sei. Mas a gravidez foi sem susto. Graças a Deus.
como ser pai no meio de tudo isso? Ou o que é ser pai em tudo isso? Padre, assim, o dia a dia da recuperação, né, ele foi o que a Fê disse mesmo, né, ele é lento e ele é incerto, né, o médico não falou, daqui você faz uma cirurgia de joelho, daqui 2 meses você volta a jogar bola, você, não sei, né. Então, eu procurava viver o dia a dia, né, com o que eu conseguia fazer para dar para o meu filho, né? Então, para mim foi uma superação conseguir ser pai nesse período, né? Porque tinha muita coisa que eu não conseguia fazer, né? E a Fê me ajudava bastante, falava, amor, não consigo colocar ele ali, né? Muitas movimentações não conseguia fazer direito. Treinava com saco de arroz para fazer força para conseguir pegar ele. E acho que fortalece ainda mais, né, amor, a certeza de mostrar para o Joaquim. Joaquim a gente escolheu também por ser o nome do pai de Nossa Senhora, quem intercedeu por ele na nossa vida, pela chegada dele, e mostrar para ele o tamanho desse nosso Deus, assim. Acho que é uma grande missão que a gente tem. Meu pai, como eu disse, é falecido e eu sempre digo que acho que o maior presente que ele deixou, que minha mãe me deu, e falo pelos pais do Rô também, que sempre incentivam muito a nossa caminhada na igreja, o maior presente é apresentar Jesus, né? E acho que o Joaquim, ele já chega sendo um milagre e já chega vivenciando um milagre que o pai dele viveu. Ele já chega sendo um milagre, chega sendo um grande vitorioso. Sim. Porque ele conseguir ser filho do Rodolfo em meio a tudo isso já é uma grande vitória para o Joaquim. E ele conseguir ser filho da Fernanda em meio a tudo isso já é uma grande vitória. Sim. Então, quando vocês se encontrarem com ele, digam no ouvidinho dele, o padre mandou um recado para você, Joaquim, você é um grande vitorioso. Mas ele só é um grande vitorioso porque vocês já são vitoriosos. Você não precisa ganhar no hipismo, você já é um grande vitorioso. Você não precisa provar nada para ninguém, minha filha. Você já é uma grande vitoriosa. Amém. Pena que a gente já tem que terminar. A diretora já se levantou ali. Quando ela se levanta, eu sei que eu preciso terminar o programa. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, o convite de vocês, de terem aceito o nosso convite. E como eu disse lá no começo do programa, com pouca idade, né, de vocês já terem uma história tão linda como essa que vocês têm, não somente por aquilo que vocês viveram agora, né, mas de tudo que vocês foram construindo. E principalmente, né, de vocês trazerem essa marca das pegadas de Jesus na vida de vocês. Essas marcas, elas não vêm somente com o sepulcro vazio, elas vêm também com a cruz, né? Mas a cruz não é a última palavra, como não foi e nunca será na vida de vocês. Deus abençoe. Obrigado mesmo de coração. Obrigada. E todos esses programas que nós gravamos, o Gente de Fé, você pode acompanhar também pelo Canção Nova Play, o canal da Canção Nova no YouTube, como também todos os outros programas da programação da Canção Nova. Que Deus abençoe você e eu espero com toda certeza que você possa olhar esses 2 jovens e dizer, eu tenho que levantar a cabeça e trazer também na minha vida as marcas das pegadas de Jesus. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.